Galera, nesse vídeo aqui, eu quero fazer tanto um relato como também uma espécie de análise das obras do maior autor, na minha opinião, de todos os tempos, que é o Fyodor Dostoiévski. Esse vídeo aqui, ele não tem o intuito muito de ser uma aula, mas eu tenho que fazer, claro, uma breve explicação de quem foi ele e um pouco da história da vida dele. Mas eu quero aqui falar um pouco da minha experiência depois de mais de um ano lendo as obras dele e também falar, né, das obras que eu já li dele e passar para vocês quais são os sentimentos que eu tive, quais são as reflexões e até incentivar quem tem um pouco de medo de ler esse autor, porque ele é conhecido por ser um autor muito difícil. Então, quando eu estava começando a ler as obras dele, eu queria ver um vídeo de alguém explicando um pouco como é que funciona, se é fácil, se é difícil, porque geralmente a gente tem realmente aquela noção, né, aquele preconceito de que as obras são muito complicadas, que a literatura é muito difícil, que Dostoiévski é o topo, que você não consegue ler ele. Então eu quero aqui dissertar com vocês a respeito desse autor, explicar um pouco do impacto dele na minha vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Pessoal, como eu falei pra vocês, antes de falar um pouco do meu relato pessoal, eu tenho que explicar um pouco sobre a vida do Dostoiévski. E eu até tenho aqui uma colinha, então quando eu olhar pro lado é porque eu tô vendo essa colinha, porque eu realmente não decorei tudo, e eu quero colocar aqui informações que sejam totalmente verídicas, não coisas da minha cabeça. Então já começando, o Dostoiévski ele nasceu em 1821, no mês de novembro, 11 de novembro, e ele era filho de um médico que era muito autoritário, mas também era filho de uma mãe que era muito frágil, pelo que eu pesquisei aqui. Só que o Dostoiévski, quando era muito novo, acabou da sua mãe falecer, e algum tempo depois o seu pai também faleceu. Então Dostoiévski foi um filho quase que órfão desde o começo da sua vida. É claro que ele teve sim seu período de criança com seus pais, mas a partir da sua adolescência ele começou a não ter os pais. Isso afetou completamente a vida dele e foi crucial para que ele tivesse a reflexão, tivesse a profundidade emocional para que ele começasse as suas obras. O Dostoiévski, ele começou ingressando na Academia de Engenharia Militar em São Petersburgo, só que ele nunca teve interesse pela carreira militar, né? Desde muito novo ele já tinha interesse por literatura, tendo como um autor que ele tinha como referência muito o Shakespeare. O seu primeiro romance, a sua primeira obra, foi Gente Pobre, e ele tem muito intuito de relatar, né, retratar a vida de pessoas humildes. Eu não li esse livro ainda e honestamente, antes de eu pesquisar, eu achava que a primeira obra dele tinha sido Noites Brancas, mas não foi. Essa foi a primeira obra dele e o interessante é que isso já refletia um pouco do reflexo, né, da profundidade emocional já do Dostoiévski não ter os pais. Então, isso já tinha uma certa profundidade. Já mostrava que o Dostoiévski ele conseguia ter o dom de escrever, né, detalhar narrativamente as emoções que ele tinha. Só que nessa época ele ainda estava escrevendo muito sobre o reflexo da sociedade, né, as coisas em volta. Não era necessariamente ainda sobre as emoções, como a gente vai ver em obras mais posteriores. E ele já tinha lançado Gente Pobre e já estava tendo uma certa repercussão, já estava tendo um certo sucesso. Só que o que aconteceu? Ele acabou sendo preso porque ele fazia parte de um partido político. E esse partido político era perseguido e o Dostoiévski acabou sendo preso. Sendo que eu até li aqui, eu vou até mostrar para vocês depois, né, que tem um livro que ele retrata um pouco sobre a experiência dele na prisão, e pelo que parece, ele não estava 100% envolvido, assim, foi meio que uma consequência, ele estava lá no momento errado, na hora errada, ele estava vendo o discurso de uma pessoa que era perseguida politicamente, e aí por estar naquele lugar, né, e fazer parte daquele partido, ele acabou sendo preso. E nesse episódio, o Dostoiévski também quase foi morto. E isso já agregou para ele justamente mais bagagem para que ele transmitisse isso nos livros. Então, como a gente já está vendo aqui, ele já passou por inúmeras situações, né, inúmeras situações difíceis, desde a perda dos pais até mesmo já estar indo para a prisão e quase ter morrido. E a gente vê consequentemente isso nas obras dele. O que eu percebo aqui nos livros que eu li, já falando um pouco do meu relato, né, é que ele realmente transmite um pouco dos ensinamentos que ele tem na vida e você lê os personagens principais e você sente como se aquele personagem principal já tivesse feito parte do Dostoiévski, seja numa personalidade, seja numa reflexão. Então os livros dele são quase como uma biografia. Tem um livro aqui da prisão, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Que você já percebe que é quase uma biografia. Só que ele muda o nome dos personagens, ele fala como se fosse uma narrativa, mas você sente que os livros nada são mais do que reflexo dos pensamentos dele e das experiências de vida que ele passou. E aí o tempo que ele ficou preso, ele ficou fazendo trabalhos forçados na Sibéria, foi também outro ponto de virada para que ele tivesse mais reflexões e ele percebesse o mundo de uma forma diferente. Ele passou lá muito tempo, deixa eu ver aqui quanto tempo, só para falar para vocês, ele passou 9 anos na Sibéria,
E durante esse tempo, ele teve contato com todo tipo de gente, né? Ele teve contato com várias pessoas, ele teve contato com várias realidades, né? Ele estava praticamente na pior prisão do mundo. E isso foi muito impactante, acho que seria impactante para qualquer pessoa. E também foi nesse ponto que ele começou a desenvolver mais a fé dele, a ser mais cristão. Antes, ele não tinha muito essa abordagem. Então foi nesse ponto que ele começou a refletir muito sobre Deus, muito sobre o cristianismo, e ele começou a ser uma pessoa mais voltada para esse tipo de assunto, uma pessoa mais religiosa. E, inclusive, você percebe isso nos livros, você percebe que depois desse período, ele realmente começou a trabalhar mais essa parte do cristianismo, essa parte da redenção dos pecados e tudo que envolve Deus. Então, a partir desse momento, ele também começou a negar um pouco daqueles ideais revolucionários que ele tinha quando ele fazia parte daquele partido, né, quando ele foi preso. E isso mudou completamente. Só que quando ele voltou da prisão, né, ele retornou à literatura, ele estava passando por muitos problemas financeiros. E aí é impressionante que, cara, assim que ele saiu da prisão, ele lançou uma das suas principais obras, que também é uma das que eu mais gosto, que é Memórias do Subsolo. Que para quem leu essa obra já percebe que ela é muito pesada emocionalmente, ela é muito pesada em termos narrativos. Então, você já consegue sentir o reflexo dessa obra justamente na experiência, né? Nas experiências que o Dostoiévski viveu. Então essa obra aqui é um reflexo disso. Você percebe já que ele estava entrando em uma narrativa mais pesada, né? Coisa que você não percebe muito nas obras anteriores, como Noites Brancas. Apesar de Noites Brancas, né, eu tô falando de coisas que eu li, né? Eu não li ainda Noites Brancas, mas eu percebo que as pessoas falam que é uma obra um pouco pesada, mas já é um romance que não é tão pesado quanto essas obras que ele escreveu depois desse período que ele passou na Sibéria. Ah, pessoal, e lembrando, todos os livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo os meus links de afiliado da Amazon aqui na descrição, para que vocês possam clicar no link, comprar eles e ler eles também. E aí, como se já não bastasse, né, muitas dificuldades que o Dostoiévski viveu, logo depois desse período da prisão, dele ter voltado e ter problemas financeiros, ele também passou por uma época muito turbulenta. Em sua primeira esposa, ela acabou falecendo em 1864. E logo também ele teve o falecimento do seu irmão. Então, assim, você pode perceber que foi uma vida muito turbulenta, uma vida que o tempo todo estava tendo algum problema, algum tipo de situação ruim em que esse grande autor passava. E para piorar, depois de tudo isso, Dostoiévski também acabou sendo viciado em jogos de azar. Então ele já tinha problemas financeiros, ele já tinha dificuldade para pagar as suas dívidas, e o seu irmão, que ele fazia a divisão das dívidas com Dostoiévski, acabou falecendo, e aí ele acabou entrando no looping, que, pelo que eu entendi, acompanhou a vida inteira dele, em que o Dostoiévski tinha uma espécie de teoria que ele conseguiria burlar os jogos de azar e conseguiria ser rico, e aí ele escreveu um livro que eu li e gostei bastante, que se chama O Jogador. E aí quando eu falo pra vocês, pessoal, que ele realmente reflete a biografia da vida dele nos livros, só que em forma narrativa, né, mudando o nome dos personagens, é porque é justamente isso. Nesse livro aqui ele vai basicamente dizer como é que é a relação dele em relação aos jogos de azar. Né? Apesar de que essa história não é real, né? Essa história de alguns personagens, tudo esse romance aqui que existe, ele não é real, mas você percebe que é uma forma dele até notificar as pessoas, né? Falar para as pessoas quais são as consequências de você ser viciado em jogos de azar. Né? Esse livro aqui ele é sensacional e é muito interessante até nos dias de hoje, né? Porque é um livro atemporal. E o Dostoiévski ele consegue refletir e até fazer as pessoas também verem os ensinamentos de uma pessoa que acabou perdendo tudo por ser viciada em jogos de azar. E aí, pessoal, até voltando aqui um pouco, o livro que eu percebi realmente nessa parte biográfica que mais está relacionada com ele foi justamente o livro que eu estava falando para vocês, que é Memória da Casa dos Mortos, que é um livro em que o Dostoiévski vai falar sobre o período dele na prisão. E aqui foi um ponto de virada na vida do Dostoiévski, porque ele deixou de ser um jovem revolucionário para ser um jovem mais adepto à fé cristã. E isso vai ser um reflexo principalmente em uma das obras mais conhecidas dele, que acredito que todos vocês sabem qual é, que é Crime e Castigo, que é um dos livros mais incríveis que eu já li, e é um livro assim tão sensacional que você com certeza vai ler ele e vai ter uma perspectiva completamente diferente da vida. Porque a gente percebe já que o Dostoiévski ele vai acumulando muita culpa. Eu acho que até mesmo ele se culpa pela morte dos seus pais. Né? Você percebe isso, e Crime e Castigo é justamente uma obra que você começa a sentir a dor dele, certo? Claro que ele não fala dele, né? Ele fala do personagem principal, que é o Raskolnikov, mas é uma obra que trabalha muito a questão da redenção.
né, da parte de você encarar os seus pecados e você aprender com eles, e ir atrás de melhorar, ir atrás de se arrepender deles, e aí você se tornar uma pessoa melhor. Então nessa obra, você já consegue sentir justamente todo o problema, né, toda a dor que esse autor passou, tudo que ele carregava, e também você ainda consegue captar que ele estava querendo uma redenção, que ele estava realmente querendo passar por uma jornada em que ele fosse tanto perdoado por si próprio, como também perdoado por Deus. E além de tudo isso, Dostoiévski também tinha muitos problemas de saúde. Ele tinha epilepsia, então era muito complicado para ele até mesmo ser uma pessoa saudável. Você percebe que toda essa dor, toda essa carga pesada, ela realmente é refletida nos livros, só que o mais interessante, que eu acho que é o que destaca esse autor de todos os outros, é o quanto ele consegue ser profundo nos seus pensamentos, o quanto ele consegue ser profundo nessas situações. Porque ele não trabalha isso apenas como uma forma superficial, apenas como vitimismo. Não. Ele pega toda essa situação, toda essa carga, joga a reflexão dele também para os seus leitores. Então o que ele quer muitas vezes, até como uma boa ação, é justamente as pessoas pensarem sobre suas vidas. Crime e Castigo é um livro justamente que te faz refletir sobre essa questão da redenção. Te faz refletir sobre essa questão de você se perdoar e também ir atrás de ser perdoado pelos seus pecados. Em Memórias do Subsolo, você percebe, pessoalmente, que ele está colocando uma coisa que sempre foi muito buscada, que é a intelectualidade. A gente sempre acha que intelectualidade é uma coisa ótima, você ser inteligente é algo ótimo, mas ele pega a outra camada dessa intelectualidade, que o personagem principal ele acaba se isolando, tendo o ego muito inflado, porque ele se acha superior aos outros, né? Ele se acha intelectualmente superior. E isso, bom, particularmente para mim foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de reflexão, foi nesse livro aqui. E aí, essa é uma das coisas que mais me encanta no autor, porque ele consegue pegar realmente assuntos, transformar em uma reflexão muito profunda, e dá para perceber que isso é reflexo das coisas que ele passou durante a vida dele. Então, olha o quanto incrível é isso. Você passar por vários problemas, você conseguir se tornar um gênio da literatura, porque você consegue narrativamente passar essas reflexões e dar visões de mundo, né, diferentes, e até você fazer o leitor se questionar sobre sua própria visão de mundo. Não à toa, o Dostoiévski foi reconhecido como um dos maiores autores de todos os tempos e foi inspiração para outros grandes autores, como o próprio Nietzsche, como o próprio Freud e até mesmo o Albert Camus. Então daí vocês tiram, né? O cara, para ser uma inspiração para autores como esses é porque ele era muito reconhecido. E aí, chegando, né, no final da sua jornada, na sua morte, que foi em 1881, a gente também tem a sua última obra, que é uma das obras mais reconhecidas de todas, que inclusive é a que eu estou lendo agora, que é nada menos, nada mais do que Irmãos Karamazov. E essa obra aqui, pessoal, eu já estou na página, acho que 220, e eu já consigo ver o reflexo desse final de vida do Dostoiévski. É até inacreditável pensar que no final da vida dele, já com muitos problemas de saúde, por tudo que ele passou, ele conseguiu criar um livro como esse. E é justamente o que eu falei pra vocês nesse vídeo, pessoal. Ele reflete todos os sentimentos, tudo que ele passou. Infelizmente, a vida dele foi marcada com muito sofrimento, mas ele conseguiu transformar esse sofrimento em narrativas, reflexões, de uma forma que eu acho que mudou o mundo, porque a partir dele surgiu vários autores, né? Muitas pessoas leram os livros dele e refletiram muito sobre suas visões de mundo. Eu sou uma pessoa dessa, então eu posso aqui dar o meu relato de que muitas coisas mudaram depois que comecei a ler esse autor. E a gente sabe que é muito difícil, mesmo que a gente goste de um livro, é um pouco difícil que ele consiga mudar a sua visão de mundo. Mas é tão interessante a forma que ele consegue trabalhar todo esse tema de redenção, todo esse tema de você se tornar uma pessoa melhor, apesar de tudo, né, apesar de todo o sofrimento, é algo que impacta você de uma forma inacreditável. E eu posso dizer para vocês, pessoal, que apesar de ser um pouco difícil, né, vocês percebem que eu até comentei um pouco sobre a dificuldade dos livros. São livros que são sim acessíveis. Isso é o mais incrível, porque ele consegue ainda deixar livros fáceis para você conseguir ler. Não necessariamente fáceis, tá? Exagerei um pouco. Mas livros que você consegue sim ler. Tanto que eu comecei a ler Dostoiévski quando eu estava ainda no começo da minha jornada de literatura, né? Antes eu só lia desenvolvimento pessoal. E eu consegui sim ler. Claro que muitas vezes você vai ter que ter ajuda, né? Vai ter que pensar na internet. E eu até recomendo que vocês façam isso, para que vocês possam conseguir o máximo possível entender sobre a obra. Mas é sim, você consegue ler, e você começando, pelo menos no meu caso, né, se você for uma pessoa também que gosta muito de reflexão, é um caminho sem volta, porque
Hoje em dia eu sou fissurado por esse autor, é meu autor favorito, e eu pretendo assim ler praticamente todas as obras dele, né? Todas as obras possíveis eu pretendo ler dele, porque toda obra tem um ensinamento e tem algo muito valioso que você pode adquirir. E ainda falando um pouco aqui sobre os irmãos Karamazov, aqui você percebe que ele divide em personalidades, ele fala sobre famílias disfuncionais. E todos esses livros dele, pessoal, eu acho que são livros atemporais. E isso eu acho que é uma das habilidades mais importantes para o autor ser um autor bom. É ele criar um livro que seja atemporal, que o tema daquele livro ele seja usado em todos os anos, ainda seja importante mesmo depois de muitos anos. E até agora, todos os livros que eu li do Dostoiévski, eles são atemporais. Então, eu realmente recomendo que você aí que tem medo, ou que você que ainda não começou a ler, leia esse autor, porque você vai sim ter muitas reflexões e você vai ver a vida de uma pessoa que sofreu muito, mas que mesmo assim conseguiu ter reflexões profundas e passar mensagens positivas no livro. Né? Muitas pessoas acham que o livro dele é só sofrimento, e realmente tem muitas partes de sofrimento, são livros um pouco pesados emocionalmente, mas no final você entende, se você tiver uma capacidade de refletir profundamente, você entende que ele demonstrar esse sofrimento é uma forma de alertar as pessoas, é uma forma de fazê-las refletirem sobre a vida. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta também outras obras do Dostoiévski para você me indicar. Estou sempre lendo as indicações que vocês fazem no comentário. Inclusive, o Dostoiévski foi uma indicação de um comentário que eu li, eu comecei a ler ele, e aí eu estou gostando bastante. Como falei para vocês, estou lendo Irmãos Karamazov agora, está sendo incrível. E eu indico para todos vocês que comecem a ler ele o quanto antes. É isso, pessoal, e até a próxima.